Boa noite, boa noite. Boa noite, Eglia. Ana Paula, tudo bem? Keller. Além dos nossos encontros. Vocês estão me ouvindo? Tentei colocar uma musiquinha aqui. Não sei se tá boa a imagem. Eu sou aquela pessoa que sabe fazer o arroz com feijão. Aí meu marido vai falar assim, mas nem o arroz com feijão você faz aqui em casa. Então não posso nem falar isso. É que não dá tempo. Mas com computador, essas coisas, só faço arroz com feijão. Legal, legal. De onde vocês são? Vamos falando aqui. Quero conhecer um pouquinho vocês. Boa, Joyce. Nosso tema é recomeçar. E para recomeçar, eu vou trazer um método. O meu método, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu já passei. Que eu batizei, é o meu mais novo filho. As 5 chaves magnas. Osasco, São Bernardo do Campo. Boa noite, Juliana. As 5 chaves. Vou colocar aqui, tá? Magnas. São Paulo. Deixa eu só fixar aqui. Agora vai. Maravilha. Foz. Marília aqui pertinho. Boa noite, Débora. Sorocaba. Meu convite para vocês nesse momento é Val. Lohane, e aí? Como tá a vida fora do Brasil? Patos de Minas, que legal. Maravilha. Observe o que você está sentindo nesse momento. Austrália. Amiga, a Andresa. Criações da Flavinha são sempre maravilhosas. Andresa conhece minha jornada. E aí, Nath, tudo bem? Observe o que você está sentindo nesse momento. Que energia você está trazendo para o seu agora? Dá uma respiração bem profunda aí, onde quer que você esteja. Com muita gente ou com pouca gente, esse é um horário que, no geral, a gente já está se preparando para dormir, né? Ou para descansar. E aí, Marjorie? Então, dê uma respiração profunda, observe o que acontece no seu interno. Nessa live, e aí, Gabi? Tô convidando vocês a olhar para o recomeço. E se fizer sentido para você, e se você sentir, pensar em alguém, manda um aviãozinho lá para essa pessoa. Tenho certeza que muitas chaves vão cair, muitas portas vão ser abertas com essas chaves. Na nossa vida a gente passa por recomeços. Deixa eu tirar a música aqui. Vou diminuir. Na nossa vida a gente passa por inúmeros recomeços, né? Inúmeros. Minha pergunta para vocês é: qual é a sua dificuldade nos recomeços? A minha, muitas vezes, é suportar o processo. Agora eu quero saber a sua. Qual é a sua dificuldade no recomeço? Sua dificuldade é aceitar
o início da jornada, que geralmente vem com um chacoalhão. É o apego ao passado. Obrigada por contribuir. Muitas dores no processo. Dificuldade é ir para um próximo nível de consciência e se fortalecer. Aceitar o final, ou seja, dar morte. Medo do processo. Não fugir da realidade, medo de não saber para qual caminho. Isso é muito importante. Vou até anotar aqui. Não saber, isso é muito importante. Para qual caminho? A gente precisa falar disso. Ter coragem de recomeçar, não levar a culpa, aceitar o processo, o apego ao que acho que deveria ser. Apego ao que deveria ser. Medo do desconhecido. É uma live para vocês, ó. A gente vai falar sobre tudo isso. Aceitação, dificuldade de deixar ir, não aceitar o processo. Desapegar do incômodo, né? Que é o processo. Medo de não encontrar felicidade no futuro. No futuro. Legal. Vocês falaram coisas muito importantes aqui que todo mundo sente. Boa noite, Érica. Medo de errar. Perceba que o recomeço, todo recomeço, ele vem acompanhado da morte. Todo recomeço inevitavelmente vem acompanhado da morte. Que significa dizer que é impossível recomeçar sem deixar ir algo. Seja um sentimento, uma versão nossa, uma crença, um modo de viver, uma habilidade, alguém, né? Um relacionamento, uma expectativa, uma ilusão, um emprego. O recomeço é o chamado. Então a gente tá lá de boa na lagoa, vivendo a nossa vida e de repente algo acontece. Algo que nos oprime ou algo que nos espanta e a gente treme na base porque é algo novo para nós. E às vezes o recomeço ele vem acompanhado de um cansaço insuportável de viver uma realidade que não é a nossa. A nossa alma já tá falando, aí não é o seu lugar, esse lugar não te cabe, esses sapatos não são seus, e você tá ali teimando em calçar os mesmos sapatos, em ter as mesmas atitudes, né? Em repetir as mesmas experiências, né? Em ter os mesmos, a mesma percepção de si mesmo, da realidade do outro. Então a vida tá te comprimindo, para não falar oprimindo, para que você resolva sair da caixa e olhar e expandir. Acontece que o nosso ego ele tem uma peculiaridade, que é ele quer ficar na caixa, ele quer o conforto, ele quer o conhecido. O nosso ego gosta do conhecido. E o conhecido não é um assunto legal para nossa alma. Porque no profundo, todos nós viemos aqui na essência, naquilo que a gente realmente é, a gente veio aqui para evoluir, para crescer. E não existe crescimento sem processo. Não existe crescimento sem movimento. E crescer significa caminhar. Só que muitas vezes o nosso ego, turrão, fala não aceita essa experiência, não aceita esses pais, não aceita essa experiência, não aceito que isso esteja acontecendo, não aceito essa pessoa, não aceito esse meu jeito, não aceito. E o nosso ego fica lá
lutando com a realidade. Então, dentro da ignorância do nosso ego, o que a vida faz? Nos contrai. E a gente começa a perder energia. A gente começa a sentir que a gente está perdendo vida. A gente está mais morto do que vivo, né? Que a realidade começa a ficar insustentável. E ela começa a acusar dentro de nós. Na maioria das vezes. E a gente, não acostumado a lidar com o nosso mundo interno, o que a gente faz? Deixa pra lá. Eu vou viver a minha vida, vou vivendo a minha vidinha. E deixa pra lá. E aí, aqui dentro, a gente vai transformando o nosso interior num cemitério de coisinhas mal resolvidas, de coisinhas que a alma já falou assim, olha para isso, olha para esse desconforto, observa isso, observa esse sinal, faça alguma coisa, enfim, evolua, nananã. E a gente fala, não, porque eu tenho coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, nananã. E a gente vai vivendo aquela vida quadradinha, aquela vida que é padrão, né? Que é padrão porque todo mundo vive uma vida padrão. No geral, o que o coletivo ele vai nos alienando pra gente viver sempre do mesmo jeito. Com os nossos pais já foi a mesma coisa, com os nossos antepassados já foi a mesma coisa, e aí todo mundo sofre, porque vai vivendo sempre do mesmo jeito, sempre tendo a mesma percepção da vida, sempre tendo a mesma percepção sobre si mesmo, sempre tendo a mesma percepção da realidade. Então, a vida começa a contrair. E a hora que se torna insustentável, muitas vezes, é o chamado. A hora que a gente se rende porque tá insuportável. Porque uma dificuldade realmente chacoalhou a gente e a gente fala... porque a vida já tentou de todos os jeitos. A vida já veio e já falou assim... amigo, vai, vamos lá, acorda. Muda isso, outro caminho, outra versão de si mesmo, olha pra isso. E a gente fala assim, tem mais coisa pra fazer. E a gente nem olhou, porque a vida tava ali. E aí vem a vida e fala, beleza, não prestou atenção em mim. E ela vem e dá aquele beliscão. E eu falo, doeu, mas ok, suportável, super confortável. Sigo minha vida do jeito que eu sempre segui, né, naquele padrão. E aí vem a vida... e dá um murro no nosso estômago. A gente fala, doeu. A gente fica alguns dias, né? Ruim, com hematoma. Mas eu falo, consigo ainda. Ainda consigo. Aí vem a vida com saltão fino e pisa no dedinho do pé, mas aquele pisão de esmagar o dedinho. Aí dói. Aí dói. E esse é, muitas vezes, o nosso chamado. A hora que tá insuportável, a gente resolve fazer algo. A hora que se tornou algo relacionado à nossa sobrevivência. Do tipo, ou eu faço algo, ou eu morro. A sensação é essa. Muitas vezes, é nesse momento que a gente fala, eu não aguento mais. E a gente começa... a buscar a nossa chave, a nossa primeira chave para abrir a primeira porta, que é a porta do despertar. Então, as dificuldades são chamados para uma iniciação. Iniciação do quê, Flávia? Iniciação para um nível de consciência mais profundo. Porque a gente estava ali, né, vivendo a nossa vida no piloto automático, achando que Deus é o carrasco que tá fazendo a gente passar por aquilo que a gente tá passando, que todo mundo é culpado, que a gente é o alecrim dourado e que todo mundo é culpado, que o governo é culpado, que Deus é culpado, que o seu parceiro, sua parceira é culpado, que os seus filhos são culpados, que seus pais, enfim, todo mundo é culpado, menos você, né? E esse é o chamado. É o chamado para despertar para a consciência de que você cria a tua vida. Você, as coisas que moram dentro de você, cria o que está acontecendo aqui fora. Aquilo que você já passou, o teu passado, a tua infância, né? Os sentimentos que você teve, tá tudo guardadinho dentro de você, tá tudo no teu inconsciente.
Tá tudo armazenado dentro de nós. Quer saber como vai ser a vida de um adulto? Observa a infância. Ah, mas então você quer dizer que eu tô fadada ao fracasso? Não. Mas que você vai ser direcionado pelas memórias da tua infância, sem dúvida. Digo mais, pelas memórias dos nossos pais e antepassados. Então, as vivências dos nossos pais, o relacionamento deles, a vivência deles, as vivências da infância dos nossos pais, da infância dos nossos avós, tudo isso interfere em quem nós somos. Acontece que a gente não cai na família que cai por acaso. A gente cai nessa família porque ela nos dá tarefas. Tarefas de alma. Então, onde quer que a gente tenha caído, ali a gente vai precisar se desenvolver. E toda grandeza e merecimento vem a partir desse primeiro sim. Então, a maioria de nós tem dificuldade com o sim para as mudanças porque tem ou teve dificuldades internas de tomar os pais, de tomar a origem, de reverenciar a origem. Ainda tem internamente aquela criança que fala, não foi bom o que chegou até mim. Isso não. Sabe aquela criança birrenta, dramática dentro de nós? Ou então que realmente teve traumas, né, muito difíceis, passou por coisas terríveis, só que se mantém apegado lá ao passado e fala, não, eu não aceito. Não, isso não deveria ter acontecido. Então, essa postura de negar a origem, de negar tudo que foi. E como que eu percebo que eu nego a minha origem? Através, muitas vezes, dos nossos pensamentos e posturas diárias, né? Mas também através do nosso corpo. Nosso corpo acusa, né? Diante das dificuldades. Então, por exemplo, uma pessoa muito exigente, que não aceita a vida, que vive lutando com a realidade, o corpo dela tá mostrando, a postura dela tá mostrando que ela tem dificuldades de tomar o que foi, de se render, de reverenciar o que foi. Mas, Flávia, como que eu vou reverenciar algo muito difícil que aconteceu comigo? Algo terrível. Essa reverência, que na verdade é uma rendição, ela acontece somente a partir do adulto. Logo, a gente só pode tomar a vida e todos os desafios, facilitar o nosso rolê da vida com todas as nossas experiências, se nós, em primeiro lugar, aqui dentro, estamos apaziguados com esse sim para a nossa origem, para os nossos pais. Esse sim para o fácil e para o difícil que vem junto com a vida. E essa não é uma tarefa para qualquer pessoa, concorda? Porque não é qualquer pessoa que diz sim para o difícil. Precisa de muita humildade, de muita coragem para dizer sim para o difícil. Porque dizer sim para o fácil, para dizer sim para aquilo que o meu ego quer, é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Mas tem pouco mérito espiritual. O mérito, a profundidade, ela vem daquilo que é desafiador para nós. É aí que alavanca o nosso merecimento. É aí que a gente mostra, é aí que a gente revela a nossa profundidade. É aí que a gente revela o nosso nível de evolução espiritual. E o que isso tem a ver com o recomece? Absolutamente tudo. Como eu disse, o inconsciente reedita as nossas posturas, né, do passado, da nossa infância, na nossa vida adulta. Então você está querendo dizer que na vida adulta a gente tende a ser muito mais infantil do que adulto? É. E a jornada que eu tô convidando vocês é para se tornar adulto. Porque somente adulto ganha dinheiro, somente adulto tem saúde, somente adulto tem relacionamentos saudáveis, somente adulto pode ser curador de si mesmo. Quando a gente está nos processos da nossa criança, muito identificado com o nosso passado, com as nossas dores, a gente não faz essa transição, a gente não consegue acessar o nosso adulto.
Absolutamente todas as experiências que nos desafiam trazem recomeço. A questão é a gente perguntar qual é o meu recomeço, porque às vezes o recomeço para um é diferente do recomeço para outro. Às vezes para um é uma traição, é tornar o relacionamento mais, sei lá, tava faltando, tornar o relacionamento, a pessoa mais presente, o relacionamento melhor. Você pode falar assim, nossa, que louca. Mas às vezes, lá no inconsciente, algumas pessoas fazem isso. É uma forma muito torta, concordo. Mas o inconsciente não é moral, né? Então, a gente precisaria de algumas horas para poder explicar sobre isso, mas a gente iria fugir do nosso assunto. Então, absolutamente todas as experiências são convites para nós. A diferença do adulto para a criança dentro de nós é que quando a gente é chacoalhado e a gente começa a sair da inconsciência, de ser movido pelos impulsos das memórias de dor do nosso passado, dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente começa a se tocar então que a gente que está criando a nossa realidade, é a gente que está criando a nossa própria dor, é a gente que está criando, que está atraindo para a nossa vida essas experiências. Então, o início da jornada, ele começa com algo desafiador para que a gente olhe para dentro. A criança dentro de nós faz o quê? E isso é negar a jornada, tá? Isso vai impedir o recomeço, vai te impedir de trazer para a tua vida algo melhor, vai te impedir de assumir o teu lugar de valor, vai te impedir de assumir o teu lugar de valor porque as experiências, elas são chamados para a gente purificar algo do passado. Então, por exemplo, uma traição, a gente precisa observar qual é o sentimento que ela traz. Obviamente, né? De traição. Mas traz tristeza, traz raiva, traz ódio, traz um vitimismo, traz isso, traz aquilo. Então a gente precisa observar o sentimento que a experiência despertou em nós. Porque esse sentimento não começou agora. Esse sentimento é fruto de memórias do nosso passado. E talvez em algum momento a gente não tenha tido acesso à nossa mãe e tenha se sentido, então, traído por ela. A gente vai reeditar essas raivas, essas dores da infância mais tarde. Pode ser nos relacionamentos, pode ser em qualquer área da vida, né? Ou então já é uma experiência onde alguém sentiu essa dor, talvez a mãe, talvez o pai, né? E aí a gente julgou, ou talvez uma avó. E essas histórias se repetem, né? Essas emoções se repetem porque ninguém olhou para elas para purificá-las. Ninguém olhou como adulto. Então, enquanto a gente não olha como adulto para as nossas experiências, o que acontece? Repetição, looping. E é um saco, né? Viver experiências repetidas. É um saco. Nos deixa exaustos. Né? Como se, Deus, mas de novo? Aí ele fala, mas que culpa eu tenho? Você tem uma lição de casa aí, você não tá fazendo essa lição de casa, né? Essa experiência é pra você encontrar o teu melhor. Vai lá, fazer o seu corre, colocar o teu na reta e fazer o teu melhor. Então, o primeiro passo do despertar, dessa chave do despertar, é colocar o nosso na reta. Essa experiência difícil, desafiadora, tá falando comigo. Essa experiência não chegou por acaso. Marca aí. Essa experiência está a serviço de algo que eu preciso. De alguma cura que eu preciso. De alguma elevação que eu preciso. De alguma correção que eu preciso. Como nós somos mais inconscientes do que conscientes, a gente muitas vezes nem sabe onde a gente precisa se corrigir. Mas essa jornada que nos desperta, que nos leva para a dor, ela vai ser o nosso mestre a partir de agora. Porque não dá para voltar. Porque já começou a doer. Você já começou a sangrar. E não dá mais para voltar e fingir que nada está acontecendo. A dor é um convite para o deserto. E fingir que você não tá no deserto não vai adiantar nada. Você vai continuar no deserto. Só que daí você vai perder o seu tempo e ao invés de cavar para encontrar água no deserto,
você vai se manter perambulando pelo deserto por tempo muito maior, vai perder as suas forças, vai se sentir exausta, puta da vida, com a vida, porque... Mas você não tá fazendo a sua tarefa, você não tá fazendo a tua lição de casa, você não tá fazendo o que é necessário. E isso vai impactar na tua energia, vai impactar naquilo que você tá trazendo pra tua vida. Não sei se você já percebeu, mas quanto mais você nega aquilo que você sente, quanto mais você nega a tua jornada, quanto mais você nega o negativo, mais negatividade você atrai pra tua vida. Pode observar que quando a gente não tá bem e a gente tá inconsciente, mais coisas ruins começam a chegar na nossa vida. É aquele lance, a vida tá tentando chamar a tua atenção. Mas o que a gente muitas vezes espera como uma criança? Que algo aqui fora mude. E não vai mudar. Porque é contra leis universais. Primeiro dentro, depois fora. A realidade externa é fruto de uma realidade interna. Primeiro dentro, depois fora. Então, como eu estou me sentindo, como isso me impacta? É o lance do sair da criança e ir para o adulto. Então a criança dentro de nós faz o quê? Não aceito. Não aceito. Isso não pode estar acontecendo. Mas e se eu tivesse feito tal coisa? E aí a criança dentro de nós que começa a se punir, é a criança dentro de nós que acaba muitas vezes se submetendo a maus tratos. É a criança que não nos permite assumir o nosso lugar, porque não quer se curvar diante da realidade, se curvar diante da vida, para aprender com a vida. Ela quer que tudo venha a nós, que a vida seja fácil, ela quer que todo mundo faça o corre dela, que todo... Enfim, não. E cada um tem um destino específico, cada um tem tarefas nesse destino, tarefas a serem feitas. E o nosso sistema familiar espelha as tarefas, a jornada da nossa alma. Cada sistema familiar fala, você tem tarefa aqui, ó, tua família é uma família de pessoas que se sentem vítimas, ó, tua família aqui, ó, família que você caiu, você também tem isso dentro. Família que você caiu aqui, ó, eles estão apegados à dor, ao sofrimento, acho que tem que sofrer, tudo muito difícil pra eles. Ó, essa família aqui é todo mundo muito agressivo, ó, essa família aqui, ó, todo mundo exclui o pai, ou exclui a mãe, ou todo mundo trai, ou todo mundo se separa. Tem serviço a ser feito na nossa família e a gente vai precisar olhar, e isso vai custar um preço pra nós. É isso. Vai custar um preço? Vai custar o preço. Vou precisar colocar o meu na reta? Vou. Vou precisar dizer sim pra jornada? Vou. E aí você vai precisar fazer um pacto com você. A partir do momento que algo aconteceu que é desafiador, sem isso, essa chave não funciona. Você volta pra estaca zero. E o pacto é, aconteça o que acontecer, eu vou me manter na consciência. Que é, poxa, eu tô criando isso tá conversando comigo. Essa realidade mostra algo que mora dentro de mim. Vou falar de novo. Você vai precisar fazer um pacto com você. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer consciente de que eu tô criando a minha realidade, que aquilo que mora dentro de mim, no meu campo, no meu inconsciente, aquilo que eu trago comigo, a minha energia, a minha sistêmica, a minha espiritualidade, que tudo isso conversa com a vida que eu tenho. Então, se eu quero prosperar, o corre primeiro precisa começar dentro, porque tem forças dentro que fazem com que eu viva essa realidade. Se eu quero me sentir... Se eu tô me sentindo mal comigo, eu quero me sentir melhor, quero me sentir alguém de valor, para inclusive encontrar alguém de valor, eu vou precisar começar dentro, eu vou precisar fazer purificações de dores, de traumas, eu vou precisar arregaçar as minhas mangas e olhar lá pro meu baúzinho. Vou precisar. Eu vou precisar. E assim, todo mundo vai precisar. A diferença é que a maioria das pessoas preferem ficar inconscientes. Inconscientes do
dos impulsos que moram dentro delas, do próprio inconsciente. Então elas vivem o quê? Apontando o dedo, se vitimizando. Ai, Deus, por que isso, Deus, agora? Ok, todo mundo reclama, né? Normal. Mas assim, a gente às vezes reclama aquela reclamaçãozinha, nossa, meu Deus, nossa, tem tudo isso hoje? Nossa, meu Deus, nananã. Mas tudo bem. A questão é quando você entra nesse padrão de, nossa, aí sim, percebe a sua energia, aquela energia que pesa. Então, esse vitimismo de, ó vida, ó céus, por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria estar acontecendo. É a criança dentro de nós, se colocando como vítima de Deus, vítima da realidade. E se tem algo que é mestre, é a realidade. A realidade é mestre, a realidade é professora. Acontece que essa grande professora está a serviço de forças que não são morais, são forças amorais, que o nosso ego muitas vezes não compreende. Então, para ser feliz, eu preciso, inevitavelmente, tomar a realidade como ela é. E essa é a nossa segunda chave, que é a chave da vida. Se eu não tomo a realidade como ela é, com tudo que vem junto, com a luz e com a sombra, com a alegria e com a tristeza, com o amor e com a dor, com a abundância e com a escassez, com a fraqueza e a força, eu vou enfraquecer. Isso é antivida. Tudo que a gente exclui é antivida. Tudo o que a gente exclui dentro de nós também diminui a nossa vida. Então, se eu excluo, né, se eu me critico num dia que eu tô me sentindo fraca e falo, não, Flávia, você não pode ser fraca, você tem que ser forte o tempo todo, você não pode experimentar a fraqueza, eu tô excluindo um lado meu, uma Flavinha dentro de mim, que pode estar lá conectada com, sei lá, uma memória minha da infância, que pode estar conectado com algum momento onde minha mãe se sentiu fraca, ou minha avó, ou algum excluído, tipo um aborto, né? E aí eu vou precisar o quê? A jornada do adulto é uma jornada de abertura para a vida. Adulto está aberto para a vida. A criança... Então, quando eu falo sim, eu também posso sentir isso. Eu também posso ser isso nesse momento. Então, quando eu me rendo àquilo que antes eu julgava, aquilo que antes era insuportável para mim, às vezes é uma dor, né? Às vezes é passar pelo processo, às vezes é a tristeza, às vezes é a raiva. Então, se eu não olho para as minhas emoções, se eu não observo o que está no meu corpo, que o meu corpo me convida a olhar para as opressões, para a ansiedade, isso tudo vai acumulando. E quanto mais negatividade eu acumulo, mais encouraçada eu vou ser, mais controladora eu vou ser. Eu vou me tornar. E o controle é antivida. Também vem lá da nossa criança. O controle é o medo da vida. O controle é o medo da vida. Que significa dizer que o controle é o medo dos sentimentos. Ele revela o medo do sentir. O medo do selvagem. O medo do oculto. Porque em algum momento nós, na nossa infância, ou os nossos pais, ou os nossos antepassados se fecharam, se encouraçaram para sobreviver. Fecharam a torneirinha das emoções, porque tinha que sobreviver. Às vezes, sei lá, um filho morreu e a pessoa simplesmente ela desliga as emoções dela para ela continuar viva. Ela vai continuar viva, mas morta por dentro. Congelada por dentro. E aí mais tarde, aquilo então que os pais e antepassados não resolvem, as próximas gerações tomam como tarefa, inconscientemente. E aí de repente você começa então a se colocar na mesma postura de seu antepassado, ou por conta das suas memórias de dor.
Na minha jornada com o controle, quando eu fui olhar e trabalhar o controle, e isso foi, nossa, o diferencial na minha vida, né, para o meu contato comigo, com a vida e também com Deus, eu toquei uma memória de criança, bem pequenininha, bebê, onde eu senti medo de sentir o medo. Eu senti medo de sentir as emoções. E o que eu fiz, pequenininha? Me encouracei. E essa memória em tenra infância me encoraçou. Fiquei tensa, traumatizada. E isso teve um efeito na minha vida. E aí, meu amor? Um minutinho, gente. Você gostou do pijama? Ah, que linda, tava com saudade. Fecha a porta pra tia, por favor. Beijo. Maravilhosa. Então, isso teve um efeito na minha vida, que foi o controle. Então, toda a experiência que eu chegava próxima daquilo que era o desconhecido pra mim, o que eu fazia? Me encouraçava. Me fechava. Medo. Não vou entrar aí. Não vou entrar nesse relacionamento. Não vou agir assim. E o que a gente faz quando a gente tá encouraçado? Guerra. Ou luta ou fuga. Ou a gente vira... Aqui não! Né? Aí vem a agressividade, a raiva. E a gente se torna aquela pessoa muito agressiva. É como se falasse assim, não toca na minha dor, não toca aqui na minha zona de conforto, não toca, não toca. Só que a vida, ela vai promover inevitavelmente rachaduras dentro de nós. Não, beijo rapidinho, vai. Sua vez agora. Peraí que eu vou receber um outro beijo. Como você tá linda. Ficou pedindo. Ai, eu amei. Ficou lindo. É gostoso, né? Ai, que lindo. Depois eu te ver certinho, tá? Já tá trabalhando. Leva o Ruffles pra tia, por favor. Então... Foi mal, não vi. Nem sei onde que eu parei. Onde que eu parei? Me fala aí, gente. Onde que eu parei? Sei lá. Sei lá. Segura as crianças aí, ó. Passou um mosquito, eu sou aquela assim, ó. Que passou um mosquito, eu já... Então, o que acontecia? Eu me fechava, eu me encouraçava. Isso que acontece com a gente quando a gente tá no controle. E o primeiro movimento é observar que quando a gente tá no controle, a gente fica tenso. A vida se torna ameaçadora. As mudanças se tornam ameaçadoras. A gente passa a ter medo da vida. E aí a gente quer se segurar num relacionamento falido. E aí a gente quer se segurar num comportamento porque ele é conhecido. A gente quer se segurar num estilo de vida que é tóxico pra nós, porque eu não sei o que vai acontecer lá, eu tenho medo do futuro. E o que falta? Autonutrição. Porque o mesmo que você plantar uma sementinha num terreno pedregoso e na sombra. E não aguar lá, você deixa lá a semente lá. Você vai colocar a semente lá. O que vai acontecer? A semente pode até brotar, ela pode até nascer, mas uma folhinha. Só isso. E aí é onde muitas vezes a gente fica. Num terreno árido. Acostumada com uma vida xoxa, uma vidinha mais ou menos, se sentir mais ou menos, merecedora de pouca coisa. Pouco tá bom, migalha tá bom. Porque você se plantou num lugar árido. Você se plantou. Coloca o seu na reta aí. Você se plantou. Diferente, vou falar sobre isso, Edna, já. Diferente é quando você se coloca como uma sementinha num solo que você prepara,
que você nutre esse solo, você passa dias ali com paciência, com amorosidade, com presença, e você prepara esse solo, volta no outro dia, prepara esse solo com dedicação. Poxa, aqui ainda não tá bom, nossa, vamos lá preparar esse solo. Planta a sementinha num solo que tenha luz, num solo que você agora cuide, que você vai lá, você vai aguar todos os dias, dá o tanto de água necessária, né? O teu amor, você vai lá, conversa com a sementinha e ela nasce uma plantinha linda e exuberante. Assim é a nossa vida. Nossa, ganhei um vinho aqui. Obrigada. Assim é a nossa vida. E por muito tempo eu vivi uma vida onde eu olhava e falava, mas quando vai chegar a minha vez? Tá, mas tipo, eu faço esse corre, mas quando vai chegar a minha vez? E esse vazio que eu sinto, esse buraco que eu sinto no meu peito, e essa sensação de não merecimento, e isso, mas eu sou uma boa pessoa, mas por que tanto peso aqui? Parecia que as pessoas estavam se divertindo tanto, que elas tinham uma vida maravilhosa, e eu falava, né, comparava. A questão é que dentro dessa jornada, eu não estava fazendo o meu corre, que é me nutrir. Eu estava olhando para fora e falando, olha, todo mundo tá lá, tá tendo uma vida legal, mas eu não estava colocando o meu na reta. Eu não estava me nutrindo. Eu não estava sendo boa para mim. E tem sim caminhos para aprender a se nutrir. E são eles que fazem toda a diferença. E muitas vezes, então... Boa noite, Ana Júlia. E muitas vezes, então... Só o que nos falta é olhar para a nossa própria vida, para os nossos sentimentos, se responsabilizar pela nossa realidade. E não é só isso, se responsabilizar pelos nossos sentimentos. Tô com medo. Ah, beleza. Então, esse medo me convida a quê? E aí, aqui, ó, quem que me falou do medo? A Edna. Falou o medo de sentir o medo. Sim, na verdade, o que nos congela é o medo de sentir o medo, porque o medo, ele não congela. O medo é uma emoção básica, todo mundo sente medo. Mas o medo do medo congela alguém. E o medo do novo é normal. O medo do novo vem do ego. O ego teme aquilo que ele sente que vai aniquilá-lo. Então imagina que o ego tá lá sobrevivendo numa vida tá lá sobrevivendo àquilo que é tóxico, porque o ego gosta daquilo que é tóxico, né? Ele se alimenta da nossa energia. E aí a gente tem medo de mudar, medo do que vai vir, medo do futuro. E o ego, ele fica trazendo medo. Não sai dessa vida, não faz isso, não toma essa atitude, não vai pro próximo nível, não. E ele vai tentar nos prender aqui dentro. E a gente vai se sentir dentro de uma caixa, né? O medo faz isso com a gente. Pra nos travar. Ele não faz isso pra nos travar, ele faz isso pra nos proteger. Porque, na verdade, o medo, como uma consciência dentro de nós, uma consciência própria, ele acha que está nos protegendo de algo que ele acha que vai ser ruim. E de que ele sabe que vai trazer aniquilação para ele, não para nós. Então, muitas vezes... uma parte nossa precisa morrer, um hábito nosso precisa morrer, um pensamento nosso precisa morrer, um sentimento nosso precisa morrer, pra gente ter uma nova vida, concorda? E pro ego é uma questão de sobrevivência. Ele fala não. Medo do que os outros vão dizer. E o medo do que os outros vão dizer, que faz parte dessa jornada, também tá muito relacionado ao nosso pertencimento, a nossa conexão com o nosso sistema familiar, que é, não posso desagradar minha mãe, meu pai, não posso. Ainda essa criança dentro de nós que sente que não pode desagradar, mas a gente só se torna adulto desagradando, para honrar a nossa própria alma. E isso vem acompanhado de sentimentos selvagens, de medo. E será que vão gostar de mim assim? Então,
Vem acompanhado de risco. Quem não quer correr risco dentro de nós? Fala pra mim, quem não quer correr risco dentro de nós? A criança. O adulto, coloca o dele na reta, ele corre risco. Por que que o adulto corre riscos? Porque ele já sabe que a vida é um risco. E ele já sabe que ele só tem responsabilidade num nível mais profundo com a própria alma, com o próprio crescimento, que entra naquilo que eu falei agora há pouco, que é o pacto que você precisa fazer com você, que é aconteça o que acontecer, eu vou me manter na consciência de fazer o melhor para mim, se colocar em primeiro lugar. A criança, sem dúvida. Então o medo, ele vai estar presente. Mas como eu lido com o medo faz toda a diferença. O medo só pode nos levar ao fracasso se você não tiver consciente dele. Porque se você tiver consciente dele, ele vai te morder, mas daí você vai falar, ai, beleza, doeu muito. Doeu, nossa, me senti mordida pelo medo. Você vai atravessar o medo. E quando ele te morder de novo, você vai falar, beleza, agora eu já não vou me jogar no chão, agora eu tô mais forte, agora... Então, muitas vezes, as experiências chegam até nós para que a gente se torne mais forte, mais profundo, pra gente encontrar o nosso valor, né? Basicamente, num nível bem profundo, num nível espiritual, todas as experiências querem nos aproximar da fonte. Porque lá tá todo o poder de ter o destino que a nossa alma veio ter. E não o destino do ego, né? Essas criações de distorções. Mas eu preciso acessar esses poderes. E é uma jornada que tem a ver com os nossos sentimentos, a não identificação com os nossos sentimentos, a não identificação com os nossos traumas, a não identificação com as misérias dentro de nós. Ainda assim, essas misérias continuarão dentro de nós. Porque aqui na tridimensionalidade, né, na vida terrena, o lado sombra, ele tá aqui. O ego, ele tá aqui, não tem como não ter ego. O ego também é para ser um ajudante da alma, mas nem todas as pessoas estão despertas e ó, lá vem a experiência de novo, despertar para falar assim, viu? Não é o teu ego que é para ficar no trono, é a tua alma, coloca a tua alma, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem uma tarefa aqui. Mas eu falo, eu tenho medo, não, eu não vou, porque eu não posso sair dessa fase da minha vida, porque eu tenho medo do que vai acontecer. E aí, justamente por conta do medo de dar morte a algo que precisa ir, o teu propósito fica longe de você. E aí, tudo que está disponível, né? Todas as bênçãos que estão disponíveis para você não chegam, por quê? Porque você não sabe se despedir. Perfeito, Luciano. Esse livro, O Efeito Sombra, foi o meu primeiro livro que me despertou. Acho que eu li umas 3 vezes. Ego tem tudo a ver com eu e o outro. Minha relação com o outro. E ele é criado para viver em sociedade. Começa com os nossos pais, depois para a sociedade. Mas não é quem nós somos. Logo, a gente precisa o tempo todo se manter muito atenta na nossa jornada. Porque ela vai fazer inúmeros convites pra gente despertar. E aí, eu me lembrei um pouquinho antes aqui de abrir a live. Há um ano atrás, eu faço o mapa da Cabala. Amo muito os ensinamentos da Cabala. Faço todos os anos, eu, meu marido, enfim. E ali ele mostra, porque é matemática pura, né? Mostra, faço com a Alessandra Miranda. E ali mostra todas as... todas não, né? Mas muitas energias do nosso ano, né? Eu faço para eu obter mais consciência, para eu me manter consciente. Tá.
Então, determinado mês aqui eu vou estar então mais frágil, meu ego vai estar mais assim, e bababã. Então, tem potencialidade de acontecer tal coisa. E aí, o ano retrasado, ela falou assim: em maio de 2022, tem muita energia no seu mapa, né? Então, é uma nova etapa da vida da Flávia. Uma Flávia vai morrer ali, né? Pra outra nascer, uma nova versão. E eu fiquei, nossa, meu Deus. E eu tava esperando, bora, né? Nananã. Beleza, chegou maio. E aí chegou maio. E exatamente hoje, dia 11, há um ano atrás, o meu pai faleceu de infarto fulminante. E foi um baque pra mim, obviamente, né? E a minha avó, 12 ou 14 dias depois. 9 dias depois. E aí eu entendi o que ela quis dizer. Que ali, ó, não era uma jornada, não era uma iniciação, vai começar uma nova vida, algo belezinha. Não, ali tinha uma iniciação pra mim. Ali tinha um chamado pra mim. E também não é por acaso que eu tô aqui trazendo essas chaves magnas que tem muito dessa minha jornada do recomeço. Embora, né, na nossa vida a gente já tenha passado por inúmeras experiências, mas essa experiência, ela, acho que é a fase da minha vida que eu mais tô consciente de mim, sabe? Mais consciente da minha criança, mais consciente do meu adulto, mais consciente das minhas curas. Então, por isso, as 5 chaves magnas, né? De uma forma bem estruturada dentro de mim e para vocês que eu vou compartilhar. Estou compartilhando e vou compartilhar. Então, se alguém falasse pra mim, Flávia, bora lá, porque você vai passar por isso, ó. Seu pai vai morrer, tua avó vai morrer, minha avó que me criou, basicamente, né? Eles vão morrer para você se tornar a tua melhor versão, para você se tornar outra Flávia. Você ia querer? Não. Obviamente que não. Se alguém falar o que a gente precisa passar ao longo da nossa jornada, será que a gente falaria sim? Se a gente soubesse o que a gente ia ter que passar, a gente falaria sim? Eu acho que não. Então, as iniciações nos levam para processos profundos de purificação. E essa é a nossa terceira chave, que é a chave magna da morte. A morte é um processo de purificação. E eu não estou falando só de morte física. É a morte do deixar algo ir, deixar um sentimento ir, deixar uma versão, deixar um nível de consciência, deixar um relacionamento, deixar um emprego, deixar uma expectativa, deixar ir uma dor, deixar. A morte é a purificação do ego. A morte é o deixar ir. A morte ela exige de nós uma rendição. Exatamente o que o Fer falou. O ego não quer deixar ir. Porque o ego, ele quer o confortável. O ego, ele quer o conhecido, não necessariamente o confortável. Porque às vezes o confortável é o ofurô de cocô, né? Tá fedendo, mas tá quentinho. E o ego, ele quer o que tá quentinho mesmo. Tá fedendo, mas tá quentinho. A gente sabe quando é hora de deixar ir. A gente sente. A vida começa a oprimir, a gente sente a nossa energia indo para baixo, a gente sente que a gente não cabe mais naquele lugar. A gente se sente mal com a gente se sente mal com a vida. É hora de deixar algo ir. E aí a gente precisa ir para uma jornada para dentro para saber o que eu preciso deixar ir. Será que é uma dor? Ou será realmente um relacionamento? Ou será um comportamento, um modo de vida, um modelo?
de vida, mas você precisa da sua jornada para se conhecer, porque só você sabe. Só a sua alma sabe os caminhos. Mas enquanto o nosso ego tá lá, achando que ele tá no trono, a gente acaba indo para caminhos escusos, né? Caminhos que nos levam para a dor, para o sofrimento, para a repetição de padrões. E esse processo de dar morte é algo realmente da bruxa que mora dentro de nós. Ou, para vocês homens, do mago que mora dentro de nós. É um contato com o oculto, é um contato com o inconsciente. Todo processo de morte, de deixar ir, envolve questões do inconsciente. O sair do controle. O enfrentar o desconforto. O desconhecido. E se colocar e se submeter a um poder maior. E para isso a gente precisa compreender que nós não somos daqui, que nós estamos aqui. E que o poder que nos trouxe tem uma tarefa para nós. E para isso eu vou contar uma história. Quando eu lembro dela, eu me emociono. Quando eu comecei a minha jornada, quer dizer, eu não tinha nem começado a minha jornada ainda, eu tava bem perdida, me sentindo perdida. Naquela época, tudo tava dando errado na minha vida. Mas pensa, absolutamente tudo. Eu tava perdida, não sabia o que fazer, eu tinha saído da faculdade. A minha outra avó tinha acabado de falecer. E os meus pais brigavam muito e tinham se separado naquele momento. Depois eles voltaram, mas tinham se separado. Eu era imatura emocionalmente, eu não sabia lidar com os meus sentimentos. Eu tinha levado um pé na bunda. O que mais que estava acontecendo comigo? Minha mãe estava com depressão naquele tempo. Então, assim, parece que tudo tava... Eu tava sem dinheiro, sem nada pra fazer, enfim, sem saber o que eu queria da vida. E aí, eu comecei a fazer um ciclo de estudos. E eu falei, beleza, tá tudo ruim mesmo, eu vou testar se essas leis da prosperidade aí que os outros falam, se funciona. E aí eu comecei a acordar às 5h30 da manhã lá para fazer as meditações, os movimentos com o meu inconsciente, o meu processo, o meu corre, o meu na reta. E comecei a fazer e arrumei um emprego. E o cara falou assim pra mim, Flávia, eu tava meio que severina lá, né? Ele não sabia onde me colocar muito bem nas funções. Ele falou, Flávia, vai lá na Marvi, que é uma loja de doces aqui. Falou, vai lá na Marvi e compra uns doces que eu vou fazer uma doação, que não sei o que lá. Eu falei, beleza. E fui lá. E naquele dia eu tinha aberto aquele livro Minutos de Sabedoria, porque eu tava bem mal. E aí eu falei assim, pô, Deus, me dá um sinal, né? Se eu sou alguém pra você, se você tá me ouvindo, porque, pô, parece que você tá contra mim. Eu tava bem revoltos com Deus. E aí eu falei, me dá um sinal, tô fazendo meu corre aqui, né? E aí eu abri o livrinho Minuto de Sabedoria e tava ali naquela parte de fé, né? Respirei fundo, falei, beleza, fé, e vamos. Fui lá trabalhar, foi aquele dia que ele pediu pra eu ir lá na Marvi. Falei, então me dá um sinal, Deus, de que você tá me ouvindo, né? De que eu não tô papagueando, aí me dá um sinal. Mas falei com fé mesmo, tá? Falei com o meu coração, não com a minha mente. E aí... Na Marvi eu encontrei uma moça que eu tinha dado aula de inglês com ela, sei lá, 3 anos antes. E aí ela chegou pra mim. Oi, Flávia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Bem também? E ela foi embora. Diz ela depois que ela chegou na calçada e voltou. E aí ela voltou com os olhos completamente diferentes. Ela tocou em mim, me abraçou assim e falou assim, Deus tem uma mensagem pra você. E aí ela falou um monte de coisa. E aí, o que ela falou, que eu lembro, que ela falou muitas coisas, mas é algo que é o que entrou na minha alma, sossega o seu coração que Deus tem planos pra você. E eu tava me sentindo não vista por esse poder maior. Tava como se Deus fizesse assim, vai lá, joguei você lá e você tá desamparada no mundo. E aí eu... me dei conta que não. E essa experiência mudou a minha jornada, essa experiência com Deus. A partir de então,
eu percebi que, poxa, ele tinha planos para mim. Assim como ele tem planos para mim, ele tem planos para cada um de vocês. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E a partir daí começou a minha jornada. Passei por vários outros caminhos e cada caminho fui aprendendo. Com desafio, com medo. Mas eu tinha aprendido no seminário, era um seminário, acho que da Seiichi Noye, que tá com medo, vai com medo mesmo. Seja sempre a primeira, vai. Então eu precisava colocar minha energia em movimento, eu precisava trazer o meu merecimento, colocar o meu na reta. E foi lá que aprendi. Não sabe? Aprende depois. No caminho você faz. Vai, faz. E ali eu comecei a confiar. E eu lembro que eu fui embora de lá, né? A pé, chorando e agradecendo, olhando pro alto e chorando e agradecendo, falando, Deus, obrigada. Tô aqui para te servir, então me mostra o caminho. A partir de então, a minha vida começou a mudar. E aí, pouco a pouco, eu fui entrando para as terapias, mas mais até para me curar, para me conhecer, do que para... E aí as coisas aconteceram. Então, assim, o recomeçar, ele... Quando recomeçar, quando a experiência, na verdade, ela é desafiadora, pode esperar que uma grande bênção está disponível para você. Mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa colocar o teu na reta. Deus faz a parte dele se a gente fizer a nossa parte. E é sobre a gente reconhecer dentro dessa jornada do recomeço quem nós somos. E para reconhecer quem nós somos, nós precisamos dar morte a tudo aquilo que nós não somos. Dores, ilusões. E a vida vai nos convidar, através da nossa jornada, a dar morte. As pessoas que a gente atrai, as experiências que a gente atrai, a gente precisa observar o que elas despertam em nós. Qual botãozinho que elas despertam em nós. E fazer o nosso corre. Aprender a suportar o processo. E muitas vezes suportar o processo é insuportável porque a nossa criança, esse processo aqui da vida do adulto está vinculado a uma dor da nossa criança. E aí vai parecer que terminar um relacionamento ou sair desse nível de consciência é uma questão de morte para nós. A gente vai sentir como se a gente fosse morrer. Mas não é. É o nosso ego que está sentindo, porque é o que a nossa criança sentiu em algum momento lá. Porque essa questão de sobrevivência está lá no nosso passado. Mas o nosso corpo vai nos lembrar dessa dor da sobrevivência. Como pôr o seu na reta, Raquel? Assumindo a responsabilidade pelo teu melhor. Acha esse emojizinho aqui. Quem já tá colocando o seu na reta? Vocês têm aí? Procura aí o emojizinho de vocês. Quem já tá colocando o seu na reta? Quem já tá suportando os processos? Quem já tá olhando para os desafios da vida como uma iniciação para um novo nível de consciência, como a vida dizendo algo, e não a vida contra mim, mas a vida mostrando algo para mim, alguma tarefa, alguma purificação, algum teste. Quem já tá? Isso, quem já tá nesse corre? Com o seu na reta. Com o seu na reta. E isso daqui é realmente a chave para o próximo nível de consciência. Isso daqui dá trabalho. Porque a criança dentro de nós, ela quer uma vida de, ok, agora eu já fiz todos os meus processos, agora eu já tô me curando, já me curei. Quando vai terminar? Não, nunca vai terminar. E é isso que você precisa saber, tá? Porque a jornada não tem fim. Flávia, mas como que eu vou deixar mais leve? Acolhendo o pesado. E não se acolhe o pesado aqui. Se acolhe o pesado aqui no corpo. Porque é o corpo que nos lembra dos pesos da nossa infância. É o corpo que nos lembra dos pesos do nosso sistema, dos pesos espirituais. O corpo é a tecnologia divina,
que fala quem nós somos. O corpo revela tudo sobre nós. A gente pode mentir aqui, a gente pode mentir, mas o corpo não mente. Ele fala o que tá na nossa alma. Nosso rosto fala o que tá na nossa alma, nosso modo de se vestir, de se portar, tudo fala. Quando a gente tá triste, o nosso corpo fala. Quando a gente tá feliz, o nosso olho fala. Tudo fala. O corpo fala. O corpo fala mostrando que tem algo de errado, mostrando uma contração. O corpo fala. Você não tá se dando amor, você tá, sei lá, trabalhando muito. Ele fala, deixando a gente tensa, você tá se preocupando muito. O corpo fala. Deixa a gente com dor de cabeça, você tá com muita raiva, ou tá pensando demais. O corpo fala, o corpo grita, é isso aí, Val. O corpo grita. Então é sobre a gente aprender a acolher, a fazer as nossas descidas para a morte e se acolher nesses desertos. Acolher a solidão, acolher tudo. Mas você precisa saber como se acolher. E antes de se acolher, vamos voltar lá naquele pacto de custe o que custar. Eu vou me manter crescendo. Eu vou me manter fazendo o meu corre. Eu vou, custe o que custar. Eu tenho um pacto com a minha alma. Antes de ter um pacto com qualquer pessoa, você precisa ter um pacto com a tua alma de crescimento. Colocar o teu na reta com a tua alma. Que é o ego servindo a alma. O ego servindo a quem você é. A tua essência, o que você veio fazer, a tua jornada. O ego veio para subsidiar a alma e não para destronar a alma e falar, vou viver aqui de qualquer jeito, agora vou só aproveitar a vida, vou fazer tudo do meu jeito, porque isso tem um preço para nós mais tarde. Isso tem um preço para os nossos filhos mais tarde. Então, qual é a herança que você quer deixar? E quando eu falo herança, obviamente, não tem a ver com dinheiro, não. Acho que ninguém precisa ter herança, inclusive. Porque não é merecido. Não trabalhou, não tem. Mas a herança energética, ela vai. Inevitavelmente, ela vai. Então, se você vive sempre no perrengue, não faz nada, não coloca o teu na reta, não faz nada para evoluir, para crescer, para aprender. Essa é a herança que você está deixando para os seus filhos. Então é sobre ter consciência. E o processo de dar morte, ele envolve isso daqui. E aí essa chave é extremamente importante. Que é o período do não saber. A morte envolve um período do não saber. Que é, estou saindo daquilo que é conhecido e agora o que eu faço? E isso vai trazer sensações, inseguranças, desconforto. Pô, mano, toma nada. Não. Meu marido veio me servir. É que eu esqueço, que eu falo pra caramba, né? Eu entro num... Então, o período do não saber, se você tiver inconsciente do período do não saber, vai ser mais difícil passar pelo processo de deixar ir. O período do não saber, ele é o período de maior força espiritual na nossa vida. É onde o nosso ego baixa a crista dele. Fala, tá bom, eu me rendo, eu não sei o que vai acontecer. Ai, tá bom, eu me rendo. Não sei o que vai acontecer, não sei, não consigo imaginar o que pode vir. Não sei, me rendo. O ego baixa a crista. O não saber, Luciano, deixa o ego doido. Porque a alma fala assim, chá comigo que agora que você, seu ego sem vergonha, saiu do meu trono, agora deixa comigo, que eu conduzo. E eu sei para onde levar, nos levar. Eu sei o que você veio fazer nessa jornada. Eu sei o que é melhor para você. Você não sabe, ego, o que é melhor. Eu sei o que é melhor.
Eu sei. E aí a gente vai lidar com aquele desconforto do não saber, confiando na nossa alma. Confiando que essa força está nos levando para um lugar que é melhor do que aquele que a gente saiu. Mas, outra chave, se eu fico, ai, mas eu não queria, ai, mas eu não quero deixar ir, ah, mas nananã. Então, se eu fico apegado, se eu fico, ah, mas isso não poderia estar acontecendo, ah, não, mas lá era melhor, ah, não. Então, se eu fico muito apegada no meu ego, se eu fico deixando o meu ego me controlar, me seduzir para entrar naquele drama, naquela negatividade, o período do não saber se arrasta. E aí é onde a gente se sente perdida por muito, ou perdido por muitos e muitos, por muito e muito tempo. Essa é uma grande chave. Tomar consciência do período do não saber. Que é um período desafiador e que se eu tiver feito o pacto de ir trilhando a jornada, de aprender a me nutrir, né? A me acolher, eu vou passar por esse período com desconforto? Vou. Mas eu sei que eu tenho força para passar por esse período porque tem uma força maior que me conduz. E que eu não sei conscientemente para onde ela tá me levando. Mas eu sei que na hora certa, fala, uau, mas eu preciso fazer o melhor por mim. Ao caminhar pelo período do não saber, fazer o melhor por mim. Não pro meu ego, mas o melhor pra mim. Aquilo que alimenta a minha alma e não aquilo que alimenta o meu ego. E às vezes eu vou precisar abrir mão daquilo que alimenta o meu ego. De raivas, ou de prazeres terrenos, ou de, sei lá. Enfim, cada um tem a sua jornada. Ou então, para quem nunca se divertiu, né? Aprender a se divertir, aprender a se gostar, aprender a se amar, aprender a se fazer feliz. Enfim, cada um tem a sua jornada. Ou então ficar mais quietinho, aprender a respeitar suas próprias dores. Lembre-se, não tem. Aquilo é o certo para você. Tem uma estrutura, mas não tem. Ah, você vai sentir isso, depois você vai sentir isso, depois você vai sentir aquilo. Não, porque cada um é um mundo. A tua jornada, ela é única, você é único. Você veio aqui para descobrir quem você é, olha que doido. E descobrir o teu propósito. Mas sem esse caminho interno, Então, o período do não saber é a hora que a alma fala, ufa, agora eu posso conduzir o barco da tua vida. Em outras palavras, é a hora que Deus fala, vai deixar comigo agora? Ou vai continuar se ferrando? Vai continuar fazendo as suas escolhas? Vai continuar achando que você sabe qual é o caminho? Vai continuar achando que você sabe qual é a pessoa qual é o relacionamento que você quer? Ou você vai confiar em mim? Então a gente precisa deixar essa força maior nos conduzir. E ela conduz quando a mente silencia e muitas vezes para nossa mente me sinto perdida, não sei para onde eu ir. E é importante nesses momentos se apaziguar, que é esse processo de presença dentro do desconforto, dentro do sentir-se perdida, da confusão. A confusão faz parte desse processo. A confusão emocional, a confusão mental. É muito doido. Dentro desse ano, na minha jornada, eu experimentei muita confusão emocional. E eu lembro que, montanha-russa. E eu não sabia exatamente que tinha a ver com o luto do meu pai. Eu sentia, às vezes, eu ficava estressada. Eu não sou uma pessoa estressada. Ficava estressada por pouca coisa. Daqui a pouco eu tava já chorando. Daí eu falava, meu Deus. E aí, um dia, eu lembro que o meu marido me mandou um texto de um lugar que falava sobre luto. E ele falou assim, agora eu entendi você.
Que acho que até pra ele tava difícil. Acho não, tenho certeza. Agora eu sei. É isso, né? É o luto. Que tava me trazendo, era o desconforto de passar pelo processo, né? Como que eu vou colocar o processo dentro da minha vida, né? Opa, não posso fingir que nada tá acontecendo e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Eu não posso tá bem o tempo todo, sendo que aqui tem uma dor, né? E nesse processo eu tinha acabado de me casar, eu casei o ano passado, em fevereiro, e o meu pai morreu em maio. E aí eu experimentei uma grande alegria e logo uma grande tristeza. E eu vivia um conflito onde eu me sentia culpada por estar triste, por sentir o vazio que eu sentia, a dor que eu sentia. Por quê? Porque aquele outro lado falava assim, mas eu sou tão feliz, tá tudo tão bom, mas tá tudo tão ruim também, que era o lado do luto, né? Então, mas o que eu fazia naquele processo? Sentia. E observava em presença, para acolher todos aqueles lados que estavam confusos dentro de mim. Sabe como uma mangueira que deixa as emoções ecoarem? Porque precisa escoar. A água dessa mangueira precisa escoar, então a dor precisa escoar, todos os sentimentos precisam escoar para sair, para promover a purificação, para te colocar de novo na vida. O antigo precisa sair, precisa dar morte, então a gente experimenta muitos sentimentos, muita confusão, que é o velho saindo, é o velho falando, vai. E aí quando a gente nega a experiência, o que a gente faz com a mangueira? Dedão na mangueira. Não quero, não aceito, não vou sentir isso, não, tem que trabalhar, não, eu não vou entrar em contato com a dor, não, tenho medo da dor, e se eu não voltar? E se eu tiver uma depressão, se eu entrar em contato com essa dor? Ao contrário, depressão vem do não contato com a dor, do negar a dor, do negar aquilo que se sente. Mas o medo da sobrevivência, o ego, né, que quer manter o controle sobre nós, até fiz uma live hoje, falei sobre isso, uma pessoa que não se permite sentir, não se permite dar morte, deixar ir aquilo que precisa ir, e o novo não chega na vida dela. Porque aquela energia que está dentro dela, que ela ainda não deu morte, vai chamar as experiências que estão na mesma vibração que ela. Então, se eu estou numa vibração mais pesada, porque eu tenho muitas experiências que eu ainda não senti, deixei ir, na minha vida vai ter mais experiências que vão estar na mesma frequência das emoções que moram dentro de mim. Então é onde a gente vai se sentir mais exausto, mais sobrecarregada, mais sem vida. Porque precisa escoar o que está dentro de si. Ah, basta escoar por escoar? Claro que não. Claro que não. Preciso estar consciente daquilo que eu sinto. Em presença. Sentindo. Ah, mas está insuportável. Sinto insuportável. A negatividade, isso eu aprendi com a Alessandra Miranda. Ela fala que o professor dela, o Rav Berg, fala assim pra ela, que a negatividade tem limite. Eu já experimentei isso na pele. A negatividade tem limite. A luz não tem limite, mas a negatividade tem. Então, a hora que você vai no limite da negatividade, ela solta, vai embora. Mas eu preciso estar aqui consciente dela. Ela vem, eu sinto, uma hora ela sai. Mas eu preciso estar consciente. Senão ela vai me seduzir para ficar nela. Que são aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que vão nos entorpecer. Ai, que linda, Lohane. Obrigada pelo carinho. Que legal. Tô com meu coração aqui. Que legal. Chorar e orar ajuda, a Raquel falou. Claro. Qualquer movimento de respeito com aquilo que habita dentro de nós, porque a jornada do adulto é sobre acolher aquilo que habita dentro de nós. Ah, mas isso é feio dentro de mim. Ah, mas isso é desagradável dentro de mim. É a tua criança que não quer colocar o dela na reta para acolher a sua totalidade. Vamos lá? Totalidade, a chave da vida. Estar na vida é sobre ser total. É sobre ter o bom e o ruim dentro de si. A alegria e a tristeza dentro de si. A abundância e a escassez dentro de si.
Porque eu só posso reconhecer a abundância se eu já experimentei a escassez, senão eu não sei o que é abundância. E não vou ter responsabilidade com a abundância. Mas quem já passou pela escassez valoriza muito a abundância. Quem já passou pela sombra, quem já tocou o próprio inferno, sabe valorizar e nutrir a própria luz. Porque não quer voltar para lá. Então, os opostos, eles fazem parte da criação. E criação significa criatividade, criar um novo jeito de ser, dar vida a mim mesmo. E nós precisamos dar vida a nós mesmos várias e várias vezes, numa vida só. E as experiências e a vida não vai poupar experiência para a gente se lembrar de quem nós somos. Desconsiderando tudo aquilo que nós não somos. Isso daqui, eu não sou. É o ego, eu não sou meu ego. Ele tá aqui, eu não sou meu ego. Ele tá aqui, mas beleza, eu não sou isso. Esse sentimento de menos-valia, eu não sou isso. Aí eu vou dando morte, que é um processo, lembra que é um processo? E precisa suportar o processo. E que a criança dentro de nós, que é o ego dentro de nós, vai falar, não, pelo amor de Deus, eu não aguento. Mas lembra que a negatividade, ela tem limite? Que você não vai morrer? Você vai precisar suportar? Então, esses testes de confiança no poder que nos trouxe, a gente vai ter. E muitas vezes a gente vai compreender uma experiência na nossa vida muito depois. Muito depois. Então, por exemplo, a minha jornada com o meu pai, com a partida dele, me trouxe muito a consciência do deixar ir a menininha que morava dentro de mim, sabe? Eu não tinha consciência que eu ainda tinha muito da menina dentro de mim. E essa jornada esse processo de dar morte, esse processo de luto. E tem fases do luto, tá? Não dá pra falar que é muito conhecimento, né? Mas tem fases do luto. Então, esse processo... Vocês estão me ouvindo? Então, esse processo com o meu pai me trouxe essa consciência de... Preciso me firmar mais nos meus próprios pés. Agora eu não tenho um papaizinho pra voltar, sabe? A minha criança já não tem mais aquele porto seguro que o pai representa. Então agora eu me firmo nos meus próprios pés, com essa força. E é mais um trajeto da jornada onde a gente se dá conta que nós somos andarilhos espirituais. E que quando a gente se apega onde não é para nós ficarmos, dói. A gente se sente morrendo. E para não se sentir morrendo, a gente precisa dar morte, às vezes, para algo dentro de nós. Deixar ir algo. Comportamentos, dores, a purificação. Ou algo fora de nós. Para que a gente tenha uma nova vida, a gente precisa, inevitavelmente, aprender a ser mais amigável com essa divindade chamada morte, porque a morte também é boa. E aí eu conto uma história. Isso me impactou muito. Num dos seminários que eu fiz acho que foi com a Angélica Oliveira, ela é uma mexicana, a gente estava aprendendo sobre a morte lá nos campos, né, de constelação, e ela falou assim, quem tem alguém da família que tá bem mal, que tá indo? Aí uma moça levantou a mão, era a mãe da moça. Daí ela colocou no campo de constelação familiar, né, alguém para representar a moça, alguém para representar a mãe da moça que estava morrendo, e aí depois escolheu alguém para representar a morte. E a morte veio extremamente amorosa e abraçou ela por trás. E aí a mãe dela deitou assim e elas ficaram. E essa menina, ela chorava tanto, mas ela chorava tanto porque ela estava se despedindo da mãe dela. A mãe dela
olhava pra ela, daí a mãe dela fechava os olhos, a hora a mãe dela olhava, a alma da mãe dela, né? Olhava pra ela e naquele olhar falava, tá tudo bem, aqui tem amor também, tá tudo bem. E aí ficava nesse movimento de amorosidade. E aí ela se despediu. Ali eu comecei a olhar pra morte de um jeito diferente. Foi uma jornada, eu comecei. E aí veio o meu pai. E 2 dias antes do meu pai fazer a transição dele, eu tava mal. Eu já tava mal. Eu sinto que eu já tava prescindindo que eu já tava... Nossa, fugiu a palavra. Pressentindo que algo ia acontecer. E aí, no dia, inclusive, da morte do meu pai, eu chorei muito sem saber porquê, né? Enfim, foi um ataque fulminante. Mas a minha alma já sabia. 2 dias antes do meu pai falecer, eu abri uma constelação para olhar para o meu trabalho, para ver o que eu podia melhorar ali, para ver como estavam as energias. Eu estava tendo alguns desconfortos. E aí eu fui olhar para o meu trabalho. E sempre coloco pai e mãe no campo. E aí o que saiu ali? O meu pai. E uma despedida do meu pai. Ele veio... Eu coloquei meu pai e minha mãe, né? Mas só o meu pai veio até mim. Ele me abraçou, o representante do meu pai me abraçou. Eu faço constelação oculta, né? Então a pessoa não sabia quem representava. Constelação em grupo com pessoas, ela é oculta. A pessoa nem sabia que ela estava representando meu pai. E ela veio e ela me abraçava. E eu chorava e o representante do meu pai chorava muito. E depois o representante do meu pai foi se afastando assim, ó. Olhando pra mim, se afastando. E cheguei em casa, falei, tinha algo relacionado com meu pai, mas acho que eu precisava tomar um pouco mais o meu pai, né? Sentir mais gratidão por ele, ficou nisso. E aí 2 dias depois, a representante, que é minha amiga e cliente dela, falou assim, você entendeu, né? Eu falei, entendi. Ele veio se despedir. Então, quando a gente faz o nosso corre, quando a gente ouve esse chamado para servir a força que nos trouxe, essa força que nos trouxe cuida de nós. E aí a gente precisa confiar que ela cuida de nós, que ela dá o que a gente precisa, ela nos dá presentes. Sim, às vezes o nosso ego quer mais, mas é o ego. A gente só fica consciente e fala, ok, meu ego. A gente não é o nosso ego. Mas a nossa alma sabe o que a gente precisa. E o essencial, ela sempre nos dá. E dentro dessa jornada, desse processo que eu passei, eu construí para vocês, para nós, porque faz parte de mim, né? O Recomece, com as 5 chaves magnas. O Recomece é a nossa mentoria, a minha criação, o meu caminho de servir um pouco mais a força que me trouxe até aqui para poder chegar um pouco mais em vocês, agora de um jeito mais íntimo, porque dentro dessa mentoria vocês vão passar 2 meses comigo. 2 meses de muito conteúdo dentro de uma plataforma, né, onde ali vou colocar vídeos, vou colocar exercícios e todas as semanas a gente vai ter aulões no Google Meeting. É Google Meeting, né? É, no Google Meeting. Pra gente trabalhar os nossos processos. Aulas todas as segundas-feiras. E a gente começa na semana que vem já. E essa é a inauguração do Recomece, dessa mentoria. Das 5 chaves magnas, para vocês conhecerem um pouquinho, né, dos trajetos, né, que nós vamos passar juntos, né, das chaves que a gente vai trabalhar, o encontro do nosso melhor, do nosso lugar de valor, né, do nosso propósito. E sim, a gente precisa colocar o nosso na reta. Dentro dessa mentoria, vocês vão ter disponibilidade por 1 ano de refazer todas as vezes que vocês quiserem.
tá? Então, vocês podem estar sempre comigo? Podem. Durante um ano? Podem. Tá? É uma mentoria seleta, com poucas pessoas, justamente para eu poder conhecer vocês, saber o nome de vocês, pra gente estar de um jeito mais íntimo juntos, tá? E claro, é só para quem quer colocar o seu na reta. Se você então quiser colocar o teu na reta, é só colocar aqui mentoria, que você vai receber informações no inbox, no seu inbox, onde eu falo certinho, dou todas as informações de uma forma bem específica dessa mentoria, tá? E nessa mentoria eu vou fazer o meu corre junto com vocês. Vou me trabalhar junto com vocês. Vou fazer todos os exercícios junto com vocês, né? Então, serão 7 aulas, né? 2 meses de mentoria, com as 5 chaves magnas. A gente vai trabalhar a nossa sistêmica, a gente vai trabalhar corpo, vocês vão ter ferramentas para o resto da vida de vocês. Então, tudo que eu uso para mim, vocês vão ter disponível para vocês, né? Para esse movimento, para essa transição de jornada para um outro nível de consciência, tá? E que mais que a gente tem na mentoria? Os 2 meses, todos os workshops vão estar disponíveis para vocês, todos os workshops que eu fiz e que eu fizer ao longo desse 1 ano. Então, 1 ano disponível ali no grupo do Telegram. A gente vai ter um grupo no Telegram, onde a gente vai ter um contato fino, tá? Então, todos os dias a gente vai ter um contato ali. É realmente, ó, um pegar na mão e falar, vamos, né? Um processo pra gente caminhar juntos. É para todos vocês que sentirem esse chamado de desbravar, né? De conhecer a si mesmo, de se purificar. Para mim, a palavra purificação tem um significado muito profundo, né? A gente não cria algo novo se a gente não purificar o velho dentro de nós. Então, esses exercícios a gente vai ter de monte dentro da nossa mentoria. Exercícios de cura, exercícios de purificação, né? E basicamente, dentro desses contextos, a gente acaba virando uma família, né? Nada é por acaso. Tenho certeza que as pessoas que estiverem ali, todas elas vão ter conexão, tanto comigo quanto, né, as histórias, elas se entrelaçam. O inconsciente é fenomenal. Então a gente cresce com a nossa jornada e cresce com a jornada do outro, né? E a gente começa na semana que vem. A primeira aula vai ser no domingo, tá? No dia 21. As próximas aulas vão ser em todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, mais ou menos, 19 e pouquinho. Ah, Flávia, mas eu perdi uma aula, vai ficar gravado. Ah, Flávia, mas não gosto de gravado, pode refazer numa próxima vez que tiver, no próximo módulo, da próxima vez que tiver o Recomece, numa próxima turma. Então, por 1 ano, você vai ficar lá, junto comigo, né? Juntas, se terapeutizando, se olhando, crescendo, né? É o jeito mais próximo que eu consegui fazer para compartilhar essa jornada com vocês. Ferramentas que são muito simples, mas que precisam de, muitas vezes, um acompanhamento. Não alguém para fazer por você, porque você é adulto, mas alguém para caminhar junto com você. E não sou só eu que vou caminhar junto com você. Estaremos nesse processo juntas, outras pessoas estarão juntas e é profundo, reconfortante quando a gente olha para o lado e fala, nossa, ela também passa por isso, nossa, ela também sente isso, nossa, então eu não sou tão anormal assim. E vocês vão perceber como funcionam as coisas dentro de você, como se ajudar, como ser aquele que se ajuda, né? Que é basicamente a jornada do reencontro com o curador dentro de si. Então é só colocar aqui mentoria que você vai receber no inbox de vocês. Embora hoje, né, eu tenha deixado para hoje o oficial, né, fala a abertura, enfim, esqueci o nome.
para falar para vocês, oficializar o Recomece hoje, eu já falei para o grupo do workshop, então a gente já tem algumas pessoas ali do workshop, dei prioridade a elas, claro, né? A gente já tem também as pessoas, algumas pessoas, falei em algumas lives também, acho que 2 ou 3 lives que eu fiz, falei um pouquinho, então a gente já tem mais da metade das vagas preenchidas, tá? Então, se você sentir esse chamado, tenho certeza que essa semana a gente fecha a nossa turma pra gente recomeçar. Daí, a partir de amanhã, a partir do momento que você faz sua inscrição, você já pode começar, final de semana, maratonar os nossos workshops ali, por hora, o Yin e o Yang e o Amor e Ordem, tá? Então, tem bastante conteúdo, mais de 6 horas de conteúdo ali, então, o chamado, né? Fica aí o meu chamado para vocês. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Tô aqui disponível para vocês, para tirar dúvidas. 9 vagas, olha lá. Que legal. Temos 9 vagas. Será que é você que vai estar lá comigo? Tenho certeza que a pessoa que chegar vai ser a pessoa certa. A pessoa que estiver disposta a fazer o corre dela. Provavelmente sim, Gabi. Se não ficar aqui, vai ficar no YouTube, tá? Essa live, tá bom? Então é isso. Vocês não têm perguntas, então quero agradecê-los. Eu tenho algo para terminar a nossa live, algo para vocês. Calma aí. Tenho algo muito importante. Se você quiser e sentir, já que... você já tá comigo, sua maravilhosa? Até dia 21, hein? As pitucas estão te chamando no quarto. Vai lá na graça. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, vai lá, madrasta. Ai. Lohane, aqui vai ser às 19, tá? Às 19, 19h15, tá? Então, o horário aqui do Brasil, daí você vê se dá pra você, tá bom? Vai ter bastante conteúdo gravado, tá? Bastante exercícios. Então, vai ser uma mentoria bem profunda, bem gostosa de fazer, tá? Então, se você puder, feche os seus olhos, respira fundo, coloque as mãos no seu coração. Inspira bem fundo. Puxa o ar bem fundo. Vai sentindo o teu corpo, deixando o ar entrar e sair. Sentindo a vida entrar pelas suas narinas. Como se o ar que entra chegasse como pequenas mensagens de amor para as células do teu corpo. Vai inspirando e expirando. Mantenha a respiração durante todo o processo. Eu te convido a sentir, a olhar para dentro. Comece. É assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Recupere-se e recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. E se você estiver apavorado, qual é o problema?
Se você tiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que o seu medo surja e morda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Você irá superá-lo. O medo acaba passando. Inevitavelmente, ele acaba passando. Nesse caso, é melhor que você o encare de frente, que o sinta e que o supere, do que continuar a usá-lo como pretexto para evitar entrar no rio e limpá-lo. Recomece. Eu encontro vocês, aqueles que são chamados também por um poder maior, para estarem comigo nesse caminho, nessa trajetória, no nosso Recomece, na nossa mentoria nesses 2 meses. Para quem está chegando agora e quiser saber mais informações, digita aqui, mentoria. Beijo grande, gente, e a gente se vê em algum outro momento. Beijo, todo mundo assim.